Olá, alunos do curso técnico em Química. Hoje nós estaremos dando a última aula, última videoaula, que será referente à unidade 4. Será abordada agora a análise qualitativa dos ânions. Na última aula foi a aula referente à análise qualitativa dos cátions. Agora nós vamos ver dos ânions. Bom, diferentemente dos cátions, existe um método que divide os grupos dos cátions em 5 grupos, que são facilmente identificados. Já para os ânions, isso é um pouco complicado, porque existem ânions que podem fazer parte de um grupo, ou o mesmo ânion pode fazer parte de outro grupo. Mas a metodologia que vai ser seguida vai ser aquela que é adotada pelo livro de Arthur Vogel, que já é muito utilizado para expor a classificação dos ânions. E tem uma resposta satisfatória na prática. Ele divide os ânions em 2 grupos. É o grupo 1, ou também chamado de classe A, e o grupo 2, ou também chamado de classe B. O grupo 1, ele envolve... os cátions envolvem a sua identificação... A identificação dos cátions desse grupo por produtos voláteis obtidos por tratamento em ácidos, onde ele é subdividido também em grupos. Temos o primeiro grupo, os gases desprendidos com ácido clorídrico ou ácido sulfúrico diluído, que são eles, ânions carbonatos, hidrogênio carbonatos, sulfito, tiosulfato, sulfeto, nitrito, hipoclorito, cianeto e cianato. O outro subgrupo é aqueles gases ou vapores desprendidos por tratamento com ácido sulfúrico concentrado. Eles incluem também os do item 1, mais os seguintes ânions: fluoreto, hexafluorosilicato, cloreto, brometo, iodeto, nitrato, clorato, perclorato, permanganato, bromato, borato, hexacianoferrato, hexaferrato 3, tiocianato, formiato, acetato, tartarato, oxilato e citrato. Então esses são os que formam os 2 subgrupos para o grupo 1. Já o grupo 2 ou classe B depende de reação em solução. Então, enquanto depende dos gases que são liberados, o do grupo 2 eles formam, depende da resposta dele em reação em solução. E também se subdivide em 2 grupos. São, o primeiro, reações de precipitação, ou seja, vai formar precipitado. São eles sulfatos, persulfatos, fosfato, fosfito, hipofosfito, arsenato, acito, ânions cromato, dicromato, silicato, hexafluorosilicato, salicilato, benzoato, suquinato. Já a outra subdivisão vai ser aqueles que oxidam e reduzem em solução. São eles o manganato, permanganato, cromato e dicromato. Bom, esses grupos, por existir vários cátions, não será abordado todos os cátions aqui, que são muitos, mas será abordado os principais, onde o foco é mostrar que, dependendo do reagente utilizado, ele vai ter uma resposta para indicar a presença daquele grupo. Bom, primeiramente falaremos será falar do primeiro grupo dos cátions, onde o primeiro cátion será falado do primeiro grupo dos ânions, onde o primeiro ânion a ser falado vai ser carbonato, os ânions carbonato, onde quando é utilizado como reagente ácido clorídrico diluído, ele decompõe-se com efervescência devido à liberação do dióxido de carbono. Então, a presença do isocarbanato, que é o CO3, 2-, na presença do ácido, que vai ter ali presente
íons H+, ele vai reagir e vai haver a formação do ácido carbônico, que é um ácido instável, onde ele vai se decompor, onde poderá ser vista a efervescência da solução, indicando que vai ter liberação de dióxido de carbono e vai indicar a presença de íons carbonato naquela solução. Mas também pode ser utilizado uma segunda reação, onde vai haver a liberação de um gás que pode ser identificado através de suas propriedades de turvar a água do cal. Então, esse gás, se ele turvar na presença de hidróxido de cálcio na solução, ele vai turvar a água pela precipitação de carbonato de cálcio. Já quando é para identificar o ânion hidrogênio carbonato, ou também chamado de bicarbonato, é utilizado o método de ebulição, onde na amostra tiver a presença desse ânion, quando em ebulição os hidrogênio carbonato eles se decompõem também, como no caso anterior, em dióxido de carbono. Ou seja, vai ser liberado dióxido de carbono através da efervescência. O dióxido de carbono formado pode ser identificado também em água de cal. Então, na presença de hidróxido de cálcio, ele vai precipitar carbonato de cálcio, indicando também a presença desse ânion. Para identificar os ânions sulfito, pode ser utilizada a solução de cloreto de bário ou cloreto de estrôncio. Pode ser uma solução, pode ser a outra. Ambas, quando reagir se aquela amostra tiver a presença de ânion sulfito, ele vai formar um sal de coloração branca. Lógico, se o reagente utilizado for cloreto de bário, ele vai formar o sulfito de bário. Se o reagente utilizado for cloreto de estrôncio, será formado sulfito de estrôncio, onde ele facilmente se dissolve, onde esse sal facilmente é dissolvido em ácido clorídrico diluído. Para indicar a presença de ânions cloretos, que é o Cl-, pode ser utilizado ácido sulfúrico concentrado. Na presença de ácido sulfúrico, ocorre uma decomposição considerável de cloreto a frio e completa a quente. Então, dependendo se for utilizado baixa temperatura, vai haver uma decomposição não completa. Mas se for utilizado ela quente, a uma temperatura mais alta, a decomposição vai ser completa, com desprendimento de ácido cloreto. Então, cloreto Cl- vai reagir com ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e vai haver a liberação de HCl, que é o ácido clorídrico. E em solução vai ficar o íon hidrogênio sulfato. Bom, como é que é reconhecido a presença de HCl? A presença dos íons cloreto. Quando esse gás é liberado, o HCl, ele pode ser reconhecido pelo seu odor picante e a produção de fumaça branca ao soprar na boca do tubo de ensaio. Então, ao soprar na boca do tubo de ensaio, vai haver a produção da fumaça branca. Pode ser também reconhecido se dissolver essa nuvem branca ele desenvolve nuvens brancas de cloreto de amônio ao reagir com solução de amônio, presente em um bastão de vidro colocado na boca do tubo. Então, um bastão de vidro tem essa solução de amônio, ele vai reagir com a substância presente no bastão, esse gás vai entrar em contato e vai formar uma nuvem branca de cloreto de amônio. E por último, pode ser utilizado também o papel tornassol. Ou seja, o papel tornassol azul, ele vai ficar vermelho, indicando a presença de íon cloreto naquela solução. Já aí os brometos, eles são identificados
pode ser utilizado também ácido sulfúrico concentrado. Quando se trata a amostra sólida de brometos com ácido sulfúrico concentrado, ocorre o desprendimento do gás ácido bromídrico. Primeiro, uma solução marrom avermelhado é formada e posterior desprende-se vapores de bromo de mesma cor, que acompanha o brometo de hidrogênio, fumaça de ar úmido. Então ele vai reagir. Se, por exemplo, for na forma sólida, um sal, ao reagir com ácido sulfúrico, ele vai liberar o ácido bromídrico, que é o HBr, e ele vai formar primeiramente uma solução de coloração vermelha marrom e vai ser liberado vapores com a mesma coloração. Já para identificar ânions iodetos, se usaram também a reação com ácido sulfúrico concentrado, a reação do ácido sulfúrico com os íons sulfetos é similar ao dos brometos. Só que a coloração que vai apresentar vai ser uma coloração violeta, diferente para indicar a presença de brometos. E esse gás liberado de coloração violeta, na presença do papel tornassol azul, na presença de papel de goma de amido, vai tornar ele com a coloração azul, indicando a presença do ânion iodeto ali presente na amostra. Bom, esses aí foi só alguns dos ânions que podem ser identificados dependendo da sua resposta na presença de alguns reagentes. Existem vários outros, como eu falei no início da aula, vários outros ânions, e o importante é você saber identificar aquela substância ao ser utilizado algum reagente específico para identificá-lo. Bom, segundo grupo dos ânions. Agora, falando do segundo grupo dos ânions, também será falado só de alguns ânions, porque são muitos ânions a ser abordados, mas o que você deve entender é que cada ânion específico tem o seu solvente específico, que vai apresentar uma resposta e vai indicar a presença dele naquela amostra. Primeiramente, falaram de alguns, por exemplo. Falaremos dos sulfatos, onde uma solução utilizada é a solução de acetato de chumbo. Vai haver a formação de um precipitado branco, no caso é o sulfato de chumbo, que ele é solúvel em ácido concentrado a quente, soluções de acetato de amônio, tartarato de amônio, além de soluções de hidróxido de amônio. Então, na presença de ânion sulfato, utilizando o acetato de chumbo, vai formar um precipitado de coloração branca e vai ser o sulfato de chumbo, indicando a presença de íons sulfato. Bom, se quisermos identificar a presença de ânions ortofosfatos, uma solução utilizada é o nitrato de prata, que vai haver a formação. Então, ao reagir o ânion ortofosfato com a solução de nitrato de prata, vai haver a formação de um precipitado amarelo, de ortofosfato de prata normal. Solúvel em solução de amônio diluída e ácido nítrico diluído. Então, a formação desse sal, na presença de solução de amônio diluída, ele é facilmente diluído, e na presença também de ácido nítrico, ele é diluído. Então, essas etapas vão indicar a presença do ânion ortofosfato na amostra. Se forem utilizados ânions nitratos, a reação que é utilizada também é a reação com ácido sulfúrico concentrado. Quando se aquece uma pequena quantidade de uma amostra sólida de nitrato na presença de ácido sulfúrico concentrado, ocorre a formação de ácido nítrico, que se decompõe produzindo dióxido de nitrogênio, que é um gás marrom. Então,
A presença dos íons nitratos, se for ele na formação sólida, no caso aumentando-se a temperatura para ficar quente. A reação entre esses duas substâncias vai formar primeiramente o ácido nítrico, onde ele é um ácido instável, ele vai se decompor no gás NO2, que vai ser identificado a presença da coloração marrom. Se tiver a presença de íons cromatos ou dicromatos, ambos, ao reagir com a solução de cloreto de bário, vai formar um precipitado de coloração amarelo pálido, que vai indicar a presença ou de cromato de bário, vai indicar a presença de cromato de bário, onde essa solução é insolúvel em água e ácido acético. Então, essas etapas vai indicar a presença, pode indicar a presença ou de ânions cromato ou de ânions dicromatos. Ânions permanganatos. Como identificar a presença de ânions permanganatos? Um dos reagentes utilizados é peróxido de hidrogênio. A adição desse reagente é uma solução de permanganato de potássio. Ela vai acidificada com ácido sulfúrico diluído, resulta na descoloração e na liberação de oxigênio puro, porém úmido. Então ele vai reagir com o peróxido de hidrogênio na presença de um meio ácido e vai haver a liberação de gás oxigênio, indicando a presença de permanganatos e ânions permanganato naquela amostra. Bom, como foi dito também para esse grupo, não será mostrado todos os ânions, a reação com todos os ânions, mas o importante é você saber qual reagente utilizar corretamente, usando o método correto, para poder identificar a presença daquele grupo ou de um cátion específico, caso queira identificar naquela amostra. E por último, será falado sobre as análises de uma mistura de sólidos. Ora, quando a gente vai analisar uma amostra, a gente não sabe o que tem dentro daquela amostra. Ela pode ser a mistura de várias substâncias. Então, em uma análise de um sal ou mistura de sais, você deve identificar todos os cátions e ânions presentes na amostra. De forma resumida, será falado aqui, apresentaremos etapas que você deve seguir e as reações que devem ser feitas para analisar uma mistura de sais. Primeiramente, observação física da amostra. Que deverá ser o quê? Observar as características físicas do sólido. Se a amostra for colorida, pouco se pode deduzir dela. Mas se ela for de coloração branca, muitos constituintes podem ser eliminados. Como, por exemplo, se ela tiver uma coloração branca, pode indicar a presença de cátions do grupo 1, por exemplo. Outro fator que deve ser observado é a solubilidade em água. Verificar a solubilidade da amostra em água, em HCl, 6 mol, porque ácido clorídrico, se ele formar precipitado, vai indicar a presença de algum dos grupos dos cátions. Em ácido nítrico, vai indicar também a presença de alguns grupos dos cátions. Então, é importante saber se ele vai solubilizar ou não. Se nada ocorrer, aquecer em cada caso, que o aquecimento também pode levar à formação de precipitados. Outra etapa é usar o teste da chama. Bom, o teste de chama é testar a prova de chama de bico de Bunsen, como já foi discutido aqui nas aulas. Este processo é muito útil, mas não conclusivo, porque uma cor pode mascarar a outra. Então, outros elementos produzem chamas coloridas que podem interferir. Então, a coloração pode estar aparecendo, mas aquela coloração pode interferir na presença de uma coloração para outra substância. Então, isso não é conclusivo para identificar totalmente a presença de todos os cátions que podem ser identificados por teste de chama. Outra etapa é a determinar os ânions presentes. Bom, você deve observar o resultado de análise para cátions e verificar se a presença de alguns ânions pode ser ou não eliminada. Verificar se a amostra é insolúvel em água a frio ou solubilizando-se completamente quando aquecida, e ainda se a análise de cátions indicarem a presença de íon chumbo. Então, os únicos ânions que podem estar presentes são cloretos e nitratos. Bom, por outro lado, o tratamento
do sólido com ácido sulfúrico pode também dar informações úteis, mas não conclusivas. Também são úteis os testes de precipitação com nitrato de prata e cloreto de bromo. Outra etapa é o quê? São provas diretas. Você deve fazer as provas diretas em amostras sólidas originais, ou seja, sem ter feito nenhum processo ainda. Para íons, testes para íons carbonatos, íons amônio mais, íons boratos, íons acetatos e íons sulfetos. Então, você vai pegar a amostra original ainda e vai fazer testes para esses íons. Outro teste utilizado é o extrato com soda. Você deve fazer a identificação dos ânions, cloreto, brometo, iodeto, nitrato e sulfato no extrato com soda. Então, o teste feito com o extrato de soda já consegue identificar a presença desses grupos. Em geral, é apropriado analisar os ânions antes dos cátions para fazer esse teste. Mas isso não é algo que é fixo. Você pode começar a fazer primeiro análise para ânions, depois fazer para cátions. Não existe uma ordem rígida para isso. Mas isso não é obrigatório. E por último, determinar os cátions presentes. Lógico, se você tiver começado pelos ânions. Se você tiver começado pelos cátions, você pode, no final, identificar os ânions. Então, isso, como foi dito, não é uma ordem específica. Mas se você tiver primeiramente, a ordem aqui seguida está sempre primeiramente identificar ânions, para depois identificar os cátions. Então, como citado assim, você pode fazer isso antes ou depois. Verificar a cor da solução. Se a solução for incolor, não pode conter os íons cobre 2+, níquel 2+, cromo 3+, ferro 3+, ferro 2+, e manganês 2+. Porque geralmente a presença desses cátions apresentam coloração. Verificar se alguns cátions podem ou não ser eliminados, quanto à solubilidade em água. Então, é solúvel em água, já vai eliminar algumas possibilidades. Não é solúvel em água, vai também eliminar algumas possibilidades da presença de alguns cátions. Bem como no resultado da análise para ânions, isso também vai variar também para os ânions. E por último, a última observação, então se a mistura solubilizar em água, por exemplo, e apresentar íons carbonato, ou seja, deverá ser feito um teste para íons carbonato, os únicos cátions que podem estar presentes são sódio mais, potássio mais e amônio mais. Então, isso é uma etapa resumida. Existem outras propostas que podem ser utilizadas para poder você seguir uma sequência para poder identificar a presença de cátions e ânions, mas essa é só uma das propostas. Então, hoje estamos finalizando a última aula. Peço novamente que vocês entrem no fórum, entrem na plataforma para entrar nos fóruns, na atividade da plataforma, tirem suas dúvidas. E é isso, então, hoje finalizamos a última aula da disciplina de análise qualitativa experimental. Então, até logo.